Queridos, graça e paz. Eu estou aqui no momento de estudo da palavra, de oração, e uma das coisas que me fez fazer esse pequeno vídeo agora é rumores que a gente escuta, que a gente vê nas redes sociais, no meio político, de leis que se pretende criar, de leis que se pretende sancionar, de leis que pretende se mandar para o Senado, para a Câmara, enfim, leis que levanta em meio ao povo evangélico uma preocupação que vai fechar a igreja durante tanto tempo, que vai fechar a igreja até dezembro, a preocupação de chegar alguém implantar uma lei de nunca mais poder ter culto nas igrejas. Então as pessoas estão entrando em pânico muitas vezes por causa dessas questões. Enquanto eu meditava na palavra do Senhor, enquanto eu estudava aqui, eu me lembrei de uma palavra de Jesus com respeito à igreja. E é incrível que às vezes a gente não para pensar talvez em determinadas situações. A gente está preocupado com fechar a igreja. Quando a gente fala fechar a igreja, no que mesmo que a gente está pensando? Pelo que mesmo, o que mesmo está motivando a nossa preocupação. Porque quando a gente fala de igreja, a gente está falando de templos. Na maioria das vezes, até porque depende de leis dos homens, a gente fala de igreja se levantar, de igreja entrar nessa contenda toda aí. Diante disso, há uma preocupação quanto a leis que fechem as igrejas. Então deixa eu tranquilizar você, porque em meio a tanta coisa, a tantas notícias, a tantos levantes, a tantos prenúncios de últimos dias, a gente esquece de algum detalhe muito importante. Eu quero dizer para os amados irmãos, amigos, pastores, que fiquem tranquilos, em nome de Jesus. Como profeta do Senhor, eu quero dizer para você, fique tranquilo, a igreja jamais vai ser fechada. A igreja jamais poderá ser fechada por homens. Porque tem muito homem, tem muito pastor abrindo igreja. Tem muitos de nós falando, eu preciso abrir uma igreja em tal cidade, em tal bairro, eu preciso abrir igreja aqui, abrir igreja ali. Alguns de nós resolvem abrir uma igreja. Então, essa preocupação de fechar a igreja tem a ver com essa cultura do abrir igrejas. Deixa eu falar com você, nós podemos até abrir igreja. Mas toda vez que você abre uma igreja, você tem que procurar a lei, procurar cartórios, procurar a justiça, procurar advogado, porque a gente está abrindo uma empresa, está iniciando uma instituição, precisa ter uma diretoria, precisa ter toda essa gama de coisas que faz da igreja uma empresa. Então a verdade é que Jesus não abriu uma igreja, Jesus instituiu a igreja. E o endereço da igreja é as portas do inferno. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, diante das portas do inferno, muitos levantes se voltarão contra a igreja.
E talvez até consigam fechar os templos, mas jamais conseguirão fechar a igreja. Olha só, a palavra de Deus diz assim: quando Jesus pergunta para os discípulos assim, quem os homens dizem que eu sou? Ele diz assim: a cidade já sabe onde é a igreja? Onde é que nós abrimos a nossa igreja? Ele não fala assim: quem os homens dizem que eu sou? E ele diz assim: vocês já sabem dizer para as pessoas qual é a visão da nossa igreja? Com o que a nossa igreja trabalha? De que tipo de música nós gostamos? Não, ele fala assim: e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? Então Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a visão, sobre a base do entendimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, e é isso que precisamos proclamar. E nós, se fecharem os nossos templos, teremos dificuldades, mas a igreja nunca vai fechar, e Jesus nunca disse que seria mamão com mel aqui. Ele sempre disse: no mundo vocês terão aflições, porém não se preocupe com esse negócio de fechar a igreja, porque no máximo eles poderão fechar templos, mas a igreja do Senhor jamais pode ser fechada, porque ela não foi um local aberto, ela foi um corpo gerado no coração de Deus. A igreja não é um local, a igreja não é uma instituição, a igreja é uma pessoa, a igreja é o corpo de uma pessoa. Então, preocupemos-nos com a verdadeira igreja, preocupemos-nos em incorporar cada vez mais membros a esse corpo, através do evangelho do reino, porque a Bíblia diz que o evangelho do reino, não é o evangelho dos batistas, evangelho dos assembleanos, evangelho dos presbiterianos, evangelho de qualquer outra denominação religiosa, mas está falando que o evangelho do reino há de ser pregado em todos os cantos do mundo, e então virá o fim. Então, se tudo isso é prenúncio do fim, glória a Deus. A igreja está prestes a ir morar com o Senhor, está prestes a voltar para casa. Então entenda, foi Cristo que instituiu a igreja, foi Cristo que edificou a igreja, foi Cristo que plantou a igreja. E homem nenhum pode fechar a igreja de Jesus, pode fechar a minha, a sua, mas a de Jesus não. Então fiquem tranquilos, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Deus nos abençoe.